Olá pessoal, tudo bem? A gente começa agora a nossa segunda aula de pedologia. Nesse momento a gente vai tratar de minerais e rochas. É uma espécie de revisão de conceitos que são da geologia, mas que são importantes aqui para o nosso estudo dos solos, pois os solos são produzidos a partir dos minerais e das rochas, então é interessante a gente conhecê-los para entender as propriedades dos solos. Quando a gente fala de minerais, a gente fala de substâncias que têm uma definição muito precisa, muito bem delimitada, tá? Então, são quatro características básicas que a gente leva em consideração para chamar algo de mineral. Então, não é qualquer coisa que você aponta e chama de mineral. Bom, o primeiro requisito para um mineral é que ele possui uma composição química bem definida. Tá? Pode ser, por exemplo, um elemento só, é o caso do enxofre, é o caso do ouro, que a gente vai chamar de elementos nativos. Tá? Em outros casos, a gente vai ter uma composição química fixa. Então, o quartzo, por exemplo, que está presente na maioria das rochas, na grande parte das, não sei se é a maioria, mas uma grande parte das rochas, possui uma composição química fixa. E outros possuem uma composição variável, mas dentro de certos limites. É o caso de muitos silicatos, como por exemplo a olivina, tá? Que tem alguma proporção de magnésio, alguma proporção de ferro, mas que não é rígido, tá? Porque são dois elementos que costumam substituir um ao outro dentro das substâncias. Então, como eles podem acontecer em múltiplas proporções, você não vai dar um nome para cada um, né? Para cada porcentagem diferente. Então, dentro de certas porcentagens, você vai poder chamar de olivina. Tá? Se tiver uma porcentagem muito diferente, aí você chama de outra coisa. Tá? Então, essa é uma primeira característica. Né? Um mineral ele possui uma fórmula química, coisa que a gente não consegue atribuir para uma rocha, por exemplo. Você pega um granito, pega um arenito, você não tem uma fórmula química que seja específica para a rocha. O mineral é uma substância também cristalizada, então ela possui uma estrutura interna tridimensional, regular, bem definida. Né? Então, por exemplo, um cristal de halita, tá? Que é o cloreto de sódio encontrado na natureza, formado em áreas de grande evaporação. Tá? Nesse caso, você vai encontrar uma substância que tem uma forma regular, um padrão regular na posição dos seus íons, que no caso são o cloreto e o sódio. Tá? Então você vai encontrar o cloreto e o sódio dentro desse mineral em posições bem definidas e de maneira regular. Então você vai passar por um cloreto, vai passar por um sódio, outro cloreto, outro sódio, e daí sucessivamente. Uma outra parte também da definição dos minerais é que eles são formados naturalmente, ou seja, eles ocorrem na natureza. Ah, mas eu posso produzir em laboratório minerais? Sim, posso. Aí eu vou chamar de minerais sintéticos. Então, quando você produz em laboratório, você chama de mineral sintético. Ou para fins industriais, por exemplo, o caso do diamante. O diamante ele é bastante usado para fins industriais, tem uma utilidade muito grande, porque é um mineral muito duro, um material muito abrasivo, então ele pode ser usado para cortar peças. Tá? Então, o diamante ele não tem só essa utilidade ornamental, como a gente normalmente pensa no dia a dia. Ele tem uma finalidade industrial e para produzir esse diamante industrial é mais barato fazer em laboratório do que tentar encontrar na natureza, porque é um mineral bastante raro. E na definição de mineral, a gente também tem essa característica deles terem sido produzidos por processos inorgânicos. Tá? Então, por exemplo, os materiais que revestem as cavernas, tá? Os espelhotemas, né? Os estalactites, estalagmites, eles normalmente são feitos de um mineral chamado calcita, que é o carbonato de cálcio. Como que esse carbonato de cálcio é produzido? Você tem lá no início um animal que possui uma concha, que possui um osso, ele vive, ele morre, tá? E essa concha, esse osso, eles são dissolvidos na água. Essa água ela pode ficar supersaturada nesses solutos quando, por exemplo, ela fica empoçada, formando lagos, tá? E esses lagos eles acabam sofrendo uma evaporação muito grande. Tá? Nesse processo de evaporação, você pode ter um acúmulo dessas substâncias que acabam precipitando da água. Então, o soluto que ele entrou na água por dissolução, ele acaba saindo da água por precipitação química. E nessa saída ele vai formar um sólido novamente. Tá? E esse sólido vai ser, no nosso caso aqui, um mineral, se ele estiver dentro de todos esses pré-requisitos. Então, vai formar um mineral por um processo geológico inorgânico. Tá? Quando a gente tem processos geológicos que são orgânicos, como, por exemplo, a formação de uma pérola dentro de um bivalve, aí a gente não tem a formação de um mineral. A gente tem a formação de algo que parece um mineral, mas não é. É um mineraloide nesse caso. Tá? É o nome que vai ser usado para esse tipo de substância.
Então, pérola não é um exemplo de mineral, coral também não é um exemplo de mineral, carvão também não é um exemplo de mineral. Tá? São todos eles mineraloides. Alguns minerais que são comuns nos solos. Os solos eles são ambientes altamente intemperizados, tá? Isso em locais tropicais. Tá? Então, aqui no tropical, a gente vai ter uma grande predominância de silicatos e de óxidos, que a gente vai ver na sequência, que são minerais mais resistentes ao intemperismo. Tá? Então, os silicatos eles vão aparecer muito no solo, formando principalmente as areias. Tá? Então, as areias do solo elas vão ser constituídas principalmente de quartzo. Tá? E como que é o quartzo na sua estrutura atômica? O quartzo ele é feito de vários tetraédrozinhos como esse que a gente vê aqui ao lado, tá? Que são unidades em que a gente encontra um silício e 4 oxigênios. Tá? Como esses tetraédros eles têm uma carga negativa, eles não ficam estáveis se estiverem sozinhos, então eles acabam se unindo uns aos outros. Tá? Esses tetraédros acabam compartilhando oxigênios entre si e formam uma estrutura tridimensional, que no caso vai dar origem ao quartzo. Agora, esses tetraédros eles podem ocorrer em ambientes que também possuam outras substâncias, que possuam também ferro, que possuam magnésio, que possuam cálcio, potássio, que são cátions, que têm uma carga positiva. Então, quando eles ocorrem junto com esses materiais com uma carga positiva, eles acabam se ligando quimicamente a esses íons positivos, que são cátions. Tá? E aí eles vão formar com esses cátions outros minerais além do quartzo. Então, eles podem formar o feldspato, a mica, a olivina, o talco, argilominerais. Argilo mineral é um caso diferente dos outros, né? Porque os outros que a gente está tratando aqui, eles em geral são produtos de processos ígneos, então eles já vêm junto com a rocha primária. Tá? Então o granito ele já vem com esses minerais. Os argilominerais não, eles são produzidos no processo de intemperismo químico, como a gente vai estudar em breve. Então, o intemperismo químico ele decompõe alguns silicatos, transforma em outros silicatos. Ele não destrói completamente, ele não dissolve completamente, ele deixa substâncias sólidas ainda como resíduos. E essas substâncias sólidas são os argilominerais, que vão produzir a fração argila do solo, é aquela fração que deixa o solo pegajoso. Tá? Outro grupo que a gente mencionou é o grupo dos óxidos, tá? Que também é muito comum em ambiente úmido, tropical. Então, eles resultam da combinação de oxigênio com metais metalóides num processo de oxidação. Então, lá no passado houve oxidação e houve a produção desses minerais aqui que a gente menciona, que são comuns na superfície da Terra, alguns deles com finalidade econômica. Né? Então, a hematita ela pode ser explorada para fins econômicos para extração do ferro, porque o ferro está bastante concentrado já dentro desse mineral. Né? O ferro ele é bastante resistente ao intemperismo. Tá? Então, o ferro ele costuma permanecer nos minerais. O alumínio também é um outro exemplo. Bom, um outro constituinte que é presente nos solos, não muito em áreas tropicais, aqui é mais em áreas secas, porque eles são mais solúveis, tá? São os carbonatos. Né? Então, os carbonatos eles possuem esse grupo iônico principal, o CO3. Né? Então, você tem lá a calcita, a dolomita, que são formados pela ligação do CO3 com alguns cátions, como no caso do cálcio, do magnésio, para ficar eletronicamente equilibrados. Tá? Então, os carbonatos eles podem ocorrer nesses ambientes mais secos, podem ocorrer em cavernas, como a gente mencionou lá atrás, tá? Aí no interior do planeta, justamente pela sua grande dissolução é que eles formam as cavernas. Tá? Então, o fato de eles dissolverem facilmente faz com que cavernas sejam produzidas onde haviam fraturas pré-existentes. Né? Então, essas fraturas são exploradas pela água para dissolver bastante esses minerais aí. Então, nos solos tropicais, a gente não vai normalmente encontrar os carbonatos. Tá? A gente vai encontrar em regiões mais áridas, mais secas, tá? Mas não aqui no clima úmido. No clima úmido é muito mais comum encontrar os silicatos, seja na fração areia, seja na fração argila ou na fração silt, que a gente vai depois introduzir o que é essa fração. Os óxidos também são comuns nessas frações, mais comuns na areia e no silt. Os carbonatos, em geral, vão formar solos pedregosos de regiões áridas, de algumas regiões áridas que possuam essas rochas. Bom, falando em rocha, né, a gente define aí o que são rochas. A gente viu que os minerais são os componentes básicos que compõem a crosta da Terra.
As rochas são os agregados dos minerais, tá? Então os minerais são os tijolinhos básicos, as rochas já são paredes, né? Que vão compor a nossa crosta. E as rochas, elas possuem agregados com minerais em alguns padrões definidos, tá? Então os minerais eles vão se agregar em algumas proporções definidas, eles vão ter tamanhos definidos dentro de um determinado tipo de rocha. O granito, por exemplo, possui grãos grandes, visíveis a olho nu. Em geral são feitos de mica, feldspato, de quartzo, pode ter piroxênio, tá? Então o granito ele tem essa característica básica. Os basaltos, que são outros tipos de rochas, são feitos de minerais menorzinhos, tá? Eles já são feitos com minerais mais ricos em ferro, tá? Então já são diferentes tanto na composição quanto no tamanho dos cristais. Uma outra característica de rocha é que elas são consolidadas. Então não é qualquer grupo de minerais que forma uma rocha. Se os minerais estiverem soltos, se tiver vários grãozinhos soltos, esses grãozinhos soltos não formam uma rocha, eles podem formar um sedimento, por exemplo, tá? E esse sedimento ele pode eventualmente virar uma rocha sedimentar, virar um solo ou permanecer enquanto sedimento por algum tempo, desde que ele esteja em movimento na Terra. E a rocha ela tem essa característica de formar unidades mapeáveis da crosta. O que quer dizer isso? Quer dizer que elas podem ocupar extensões consideráveis da crosta, vários quilômetros quadrados, né? Então, por exemplo, o granito que você encontra aqui na Serra da Cantareira, em São Paulo, ele, na realidade, aquele afloramento que você tem lá na trilha, ele é um pequeno pedaço de um granito muito maior, que ocupa centenas de quilômetros quadrados. Tá, a gente tem, por exemplo, uma unidade de um arenito chamado arenito Botucatu, que ocorre lá no Rio Grande do Sul, ocorre no Mato Grosso, ocorre em São Paulo. Tudo aquilo ali é uma unidade só. Tá? Então, um grande arenito com uma grande extensão, formada num grande deserto que existiu aqui há aproximadamente 100 a 200 milhões de anos. A gente tem 3 grupos principais de rochas. Tá? E a gente divide esses grupos conforme a origem delas. Tá? Tem as rochas ígneas, que são aquelas produzidas por atividade magmática, a gente pode chamar de magmática inclusive essas rochas, tá? E essas rochas elas podem se formar tanto em ambiente vulcânico quanto plutônico, então é bom a gente tomar cuidado para não confundir vulcânico e ígneo, né? Não são sinônimos, então se alguém falar para você que rocha ígnea é a mesma coisa que vulcânico, não é correto isso. Vulcânico é um tipo de rocha ígnea, aquela que se forma na superfície em ambiente extrusivo. Tá? Tem aquelas que são intrusivas, formam dentro, elas se resfriam do lado de dentro da crosta. E isso acaba interferindo na morfologia da rocha. Então, uma rocha formada em ambiente externo, ela resfria muitos graus muito rapidamente. E isso faz com que você tenha um crescimento menor dos grãos. Então, os grãos ficam bem pequenininhos. No caso de uma rocha formada em ambiente plutônico, a gente tem um gradiente menor de temperatura. Então esse resfriamento também é menos intenso, é menos rápido, então dá tempo de formar grãos maiores. Tá? O caso do granito. Tá? Então o granito é um exemplo de uma rocha ígnea formada em ambiente interno, uma rocha ígnea plutônica, né? Formada dentro das intrusões, com esses grãos grandes denunciando isso. Enquanto que os basaltos são formados em ambientes externos. Tá? Essa coloração diferenciada das rochas tem muito a ver também com a sua composição química. Então, o magma que gera o granito não é o mesmo magma que gera o basalto. Tá? O granito ele é produzido por um magma mais rico em cátions. O basalto é formado por um magma mais rico em cátions. Né? Então, o basalto ele possui mais ferro, possui mais cálcio, mais magnésio na sua composição. Tá? No caso do granito, ele tem uma proporção menor desses cátions, ele tem uma proporção maior de sílica. Tá? E essa sílica faz com que ele tenha uma característica mais viscosa também. Esse magma fica mais viscoso, porque você tem muitos tetraedros que estão grudados uns nos outros. Então, ele dificilmente chega na superfície, esse magma, enquanto que o magma que gera o basalto é um magma mais fluido, ele mais facilmente chega na superfície, formando vulcões. Tá? O segundo grupo é o das rochas metamórficas. Tá? Então, essas rochas elas são produzidas por modificação de rochas anteriores, como todas são, né? Todas são produzidas por modificação de rochas anteriores. A diferença das metamórficas é que essa modificação
ela acontece sem que ela mude de fase. Então ela não vai virar um líquido e ela também não é destruída completamente para virar outra coisa depois. É uma modificação que ocorre com a rocha ainda sólida, tá? Por conta de altas pressões e altas temperaturas que podem acontecer dentro da Terra. Então essas rochas elas são frequentemente encontradas em ambientes que são ou foram tectonicamente ativos, né? No caso, os continentes todos foram tectonicamente ativos, né? Então os continentes eles são na sua maior parte formados de rochas metamórficas e ígneas também por conta da atividade vulcânica associada. Sedimentares elas estão capeando os continentes, vamos dizer assim. Aí a gente tem como exemplo o gneiss, tá? Que é uma rocha que possui essas listras, né? Que a gente vai chamar de foliações, não são listras, né? Na terminologia da geologia, a gente vai chamar de foliações. Você teve uma segregação ali entre os minerais mais ricos em ferro e os minerais mais pobres em ferro que reagem de maneira diferente a variações de pressão e temperatura. Então eles acabam se separando uns dos outros, formando essas listras, deixando uma rocha bem bonita, né? E a gente tem o mármore que já não possui essas listras, não tem foliações. O mármore ele é produzido a partir de uma rocha sedimentar monominerálica que possui um único tipo de mineral, que é o calcário. Então o calcário ele se metamorfiza para formar o mármore. E aí, como só tem um tipo de mineral, não tem essa segregação que gera o gneiss. No caso das rochas sedimentares, a gente vai ter o processo de sedimentação, ou seja, você vai ter todo um ciclo sedimentar que começa lá no intemperismo, que é a alteração física ou química das rochas, que a gente vai estudar logo em seguida, e também o intemperismo seguido da erosão, transporte, deposição. Então, uma vez intemperizado um material rochoso, ele fica fragmentado em peças menores. Essas peças menores são mais facilmente carregadas pelos agentes naturais, como rios, geleiras, o vento, entre outros, que vão se encarregar da erosão, do transporte, da deposição. Após a deposição, você pode ter um soterramento desse material e, com base nesse soterramento, né, em função desse soterramento, por causa das grandes pressões encontradas e da circulação de fluidos com solutos neles dissolvidos, você pode ter a diagênese. Então, dentro da diagênese, a gente tem a cimentação dos grãos dos minerais, que podem ficar grudados uns nos outros pela deposição química de alguns cimentos, como óxidos de ferro, como carbonatos, como sílica, que pode grudar um grãozinho no outro, ou a própria compactação também ela pode contribuir para deixar os grãos mais unidos, né? Então a perda da porosidade ela também é um processo vinculado na conversão de sedimento em rocha sedimentar. Aí a gente tem dois exemplos básicos que representam dois grandes grupos que a gente tem, que é o grupo das rochas clásticas, ou seja, as rochas sedimentares que são feitas de fragmentos de rochas anteriores, de fragmentos sólidos de rochas anteriores, ou as rochas químicas, que elas não são oriundas de fragmentos de rochas anteriores, mas oriundos da precipitação química de materiais que ficaram dissolvidos por algum tempo. Então você não tem um pedaço de uma rocha anterior que gerou essa aqui, tá? Ela ficou dissolvida e os constituintes ficaram dissolvidos, depois formaram calcário. Uma característica interessante de algumas rochas sedimentares, mas não de todas, é a presença dessas camadas. Então essas camadas elas vão sendo produzidas uma sobre a outra, né? Então as camadas de baixo, segundo as leis de Steno, né, elas vêm primeiro, as camadas intermediárias vêm depois e as camadas de cima elas vêm por último, tá? Então você tem a formação dessas camadas sucessivamente. A gente vai ver que no solo não tem nada a ver isso, tá? A formação de solo não é uma camada em cima da outra, é uma decomposição que ocorre de cima para baixo. E essas camadas a gente chama de estratos. Tá? Então, existem nomes específicos para materiais específicos. Então, para rocha sedimentar é estrato, né? Se a gente está falando de camadas em solos, aí já são horizontes, né? Já tem uma gênese totalmente diferente, não tem nada que a gente possa comparar com isso aqui. E como a gente viu lá nas metamórficas, aquelas camadinhas, aquelas listras são foliações. Esse diagrama mostra para nós o fato de que as rochas elas podem se transformar umas nas outras. Tá? Então qualquer rocha pode dar origem a qualquer rocha. Então a gente pode começar, por exemplo, aqui pelo magma, na parte inferior da tela. O magma, em algum momento, ele vai se resfriar.
Esse resfriamento, que aqui está identificado como arrefecimento, né? Esse resfriamento ele vai dar origem a rochas magmáticas, são aquelas que são produzidas diretamente a partir do magma. Essas rochas magmáticas elas podem sofrer dois caminhos aí. Elas podem ter, posterior à sua formação, um aumento de pressão e temperatura, dando origem a rochas metamórficas, ou elas podem ser expostas na superfície. E com essa exposição, elas podem sofrer processos de intemperismo, que aqui está descrito como meteorização, são sinônimos, tá? Intemperismo e meteorização é a mesma coisa, se refere a intempéries, né? Coisas da atmosfera, tá? E essa meteorização ela vai dar origem a sedimentos que podem futuramente originar rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, por sua vez, se elas forem submetidas também a aumento de pressão e temperatura, também podem gerar rochas metamórficas. E essas rochas metamórficas, bom, elas podem aflorar também. Assim como o sedimentar, a gente tem uma seta aqui que mostra, sedimentar também pode aflorar. Então a rocha metamórfica também pode ser intemperizada depois, também pode ser fundida para gerar o magma, tá? Então essas rochas elas vão se transformando com o passar do tempo em função dos processos geológicos que acontecem ali, tá? Então se eu tiver um aumento muito grande de pressão e temperatura, esse aumento ele pode metamorfizar, mas se o aumento de temperatura for ainda maior, você pode ter uma fusão, tá? Você pode ter a formação de um líquido misturado com algumas frações sólidas e gasosas, que é o magma no caso. Então tudo isso aqui vai depender das condições físicas do ambiente, tá? Então, todas essas rochas que estão na superfície da Terra, elas vão contar uma história sobre a Terra. Elas vão contar quando que teve derretimento, quando que teve movimento tectônico para produzir forças necessárias para aumentar a pressão, tá? E gerar rochas metamórficas, para gerar soterramento, enfim. Isso aqui vai contar a história da Terra, tá? E é muito importante para a geologia entender a produção dessas rochas. Tá? E é muito importante para a pedologia também entender essas rochas, porque os solos são derivados diretamente delas, tá? Ou dos sedimentos também, né? Então, o solo pode ser produzido a partir de sedimentos, tá? Que são produtos também desse ciclo das rochas. Então, isso aqui nos ajuda muito a entender o que acontece antes de chegar no solo, tá? E aí, para chegar no solo, a gente ainda vai ver o intemperismo. Tá? Que não é um processo que gera solo. Tá? Se alguém falar que é isso, está errado. Tá? O intemperismo ele não gera o solo em si, ele gera um material que pode depois se reorganizar para formar o solo. Ele pode, por pedogênese, formar o solo, que são processos que a gente vai estudar ao longo desse semestre. Tá? Ninguém precisa chegar aqui sabendo isso. Tá? Só estou falando para vocês tomarem cuidado com coisas que vocês encontram por aí. Bom, esse é o material que a gente usou para fazer essa aula, tá? Então vocês podem consultá-lo e podem tirar suas dúvidas também. É isso, gente. Até mais. Até a próxima aula.